Você aí que está me assistindo, já parou para pensar na possibilidade de que é possível se estudar história com livros que têm seus textos curtos e bastante didáticos, mas que foram escritos por historiadores? Pois é. Então, pegue sua cerveja, pegue seu café e pegue aí o seu suquinho de laranja, que está começando mais um 10 minutos de Rebu. Então hoje aqui no 10 Minutos de Rebu nós vamos falar aqui sobre livros de história escritos por historiadores e historiadoras que você consegue ler em um dia, certo? Eu separei aqui 5 livros, né, de história que eu tenho aqui na minha estante. Obviamente esses daqui não são os únicos 5 livros, nem necessariamente os melhores 5 livros de história que você pode ler em um dia, mas eles foram aqui separados de acordo com o que eu tenho no meu acervo, com o que eu tenho na minha estante. E selecionados também, né? Tenho mais do que 5 livros que contemplam aí o tema. E antes de começar a falar sobre esses 5 livros, eu queria dizer para vocês que para isso eu estabeleci 3 regras para fazer essa lista, né? A primeira regra é de que o livro ele tem que ser escrito por um historiador ou por uma historiadora que tenha uma formação acadêmica em história. O que significa isso? Não adianta ser um livro de um jornalista ou de uma outra pessoa de uma outra área que não é a área da história e que escreve aí um livro sobre história, né? Então essa é a nossa primeira premissa para que a gente não escolha, né, esses livros. O segundo, né, é que esse livro ele não vai ser um livro teórico, né? Ele vai ser um livro que fala então sobre um fato específico da história, sobre um acontecimento específico da história, e não necessariamente um livro que discuta tempo, que discuta educação, que discuta periodização, que discuta outras terminologias aí que que é historiador, utiliza. E o terceiro quesito é que esse livro ele não deve pertencer a nenhuma coleção, né, de livros de história, tá? O que significa isso? Você tem aquelas coleções como, por exemplo, a coleção da Brasiliense Tudo é História, né, ou a coleção A História Ensinada para os Meus Netos, para os meus avós, para os meus filhos, né, essa daí. Então, dentre essas coleções, né, eu não selecionei nenhum livro que seria de coleção. Bem, vamos lá então para o primeiro livro, né? O primeiro livro aqui que eu quero mostrar para vocês é esse livro aqui, ó, 1914, do historiador italiano Luciano Canfora, né? Esse livro aqui que ele foi lançado pela editora da USP, né, pela EDUSP, ele vai contar quais foram os acontecimentos de 1914 que deram origem à Primeira Guerra Mundial. Só para vocês entenderem mais ou menos o que isso significa, certo? Quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial normalmente na escola, os professores eles falam pra gente assim, né, ou o livro didático, que é uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi que o arquiduque Francisco Ferdinando ele sofreu um atentado. E essa pergunta, por exemplo, ela já é colocada em outros livros de história, falando assim, como é que você pode ter uma guerra mundial de proporções mundiais por causa de um tiro, né, em um político, que era uma coisa que acontecia muito naquela época, certo? E aí, né, o Luciano Canfora ele vai mostrar como que esse ano de 1914 ele é um ano que não só é o ano do qual as rupturas que causam a Primeira Guerra Mundial elas estão cada vez em maior intensidade dentro do continente europeu, mas ele também vai começar a colocar como que determinados personagens, como por exemplo o Benito Mussolini e o Vladimir Lenin, eles já estão presentes aí no cenário europeu do século do ano, né, de 1914. Outro livro aqui, ó, bonitinho, bacaninha de se ler, curtinho de se ler, cento e poucas páginas, é esse livro O Diabo no Imaginário Cristão, do historiador Roberto Figueiredo Nogueira, né, Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, como vocês podem ver aí. Nesse livro aqui, né, de uma maneira bastante simples e bastante direta, Carlos Nogueira vai mostrar para a gente
como que a imagem do diabo ela foi construída ao longo da história, principalmente na Idade Média, pela própria Igreja Católica e pelos próprios cristãos, né? Esse livro ele vai, né, abordar basicamente de ponto central essa aparição do diabo como uma figura importante para a Igreja Católica principalmente, né, e também um pouco para as igrejas protestantes, principalmente na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, uma vez que o Nogueira aqui ele é um medievalista, mas é interessante que no final desse livro tem um capítulo aí que fala sobre as instituições ou seitas, né, satânicas que apareceram no final do século XIX e também no começo do século XX, né? Então, O Diabo no Imaginário Cristão, ele é um livro aí bastante interessante, muito bom aí, do Carlos Roberto Nogueira. Tá só lembrando para vocês, todos os livros que citaremos, eles terão aí na parte aqui de baixo do nosso vídeo na descrição um link que te levará direto ao livro caso você queira comprá-lo. Vamos partindo agora então para a história do Brasil. Nós temos aqui 3 livros da história do Brasil que são muito interessantes e que você consegue ler aí um dia. O primeiro deles é esse aqui, da grande historiadora Emília Viotti da Costa, né? Um livro aí que foi publicado pela editora Unesp, né? Ele tem aí, na verdade, várias publicações, nunca ele se esgota, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não. E aqui a Emília Viotti da Costa, ela vai tentar mostrar pra gente, da mesma forma ali que o Luciano Cânfora com 1914, mais ou menos, né, como que o que marca ou o que é a abolição da escravidão no Brasil, ela não se trata de um momento pontual do qual a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, mas sim, né, ela se trata de um momento que vem se estendendo ao longo da história e que principalmente, tá, ele tem bastante participação das pessoas negras nesse movimento de abolição da escravatura. Então tá aqui mais um livro pra gente, né, A Abolição, de Emília Viotti da Costa. Para fechar a nossa lista aí, então a gente vai ter mais 2 livros de história do Brasil, né? O primeiro deles aqui, que eu vou falar sobre ele, é o primeiro não, já é o 4º livro da nossa lista, né? O primeiro aqui dos últimos 2 que eu vou falar é esse livro A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, certo? O livro do José Murilo de Carvalho, tá, que ele tem aqui cerca de 140 páginas, né, um livro rapidinho de se ler, bem gostoso de se ler. Ele vai explicar para a gente como que a transição do Brasil Império, do Brasil República, ela foi construída pelos republicanos a partir de símbolos, né? Então, basicamente, ele vai explicar para a gente assim: por que o Tiradentes é o herói nacional? Por que a bandeira do Brasil é essa bandeira que nós temos, né? Por que você tem o hino da República e o hino nacional, certo? Foi tentado trocar a imagem de símbolo do Brasil, do imperador e dos imperadores aí, né, da família real portuguesa, por uma outra imagem, né? Qual foi o símbolo da República e etc. Cabe lembrar aqui que esse livro do José Murilo de Carvalho é um livro muito bom, é um livro muito interessante. No entanto, o último capítulo do livro, que é a conclusão do livro, ele é meio esquisito, né? O José Murilo de Carvalho, na minha visão, não sei se é na visão de outros historiadores aí, outras pessoas que já leram esse livro, ele vai cometer um erro crasso, né, do historiador, que é ser anacrônico. E isso, de certa forma, acaba dando um tom meio que ideológico muito pesado para o livro, que, de certa forma, estraga a conclusão do livro, né, mas não estraga o livro inteiro, tá? Então a gente vai ter aí José Murilo de Carvalho, certo? A Formação das Almas, tá? E por fim, finalizando aqui, o 5º e último livro da nossa lista, né? Esse livro aqui que ele é um classiquinho, né? Ou até mesmo um classicaço do historiador Nicolau Shevchenko, né? O Nicolau Shevchenko é um historiador brasileiro de descendência ucraniana,
por isso que ele vai ter esse nome aí, né, que não é um nome muito comum para nós brasileiros, esse livrinho aqui sobre a revolta da vacina. Né? E um livro bastante atual, falando sobre um tema que é a questão da pandemia, da vacinação, da epidemia, né? E de outras questões aí. Mas aqui é interessante que o Nicolau Shevchenko ele vai colocar o seguinte, né? Ele vai virar para a gente e vai falar assim: seria possível você ter uma revolta de pessoas que quase destruíram a cidade do Rio de Janeiro só por causa da vacina? Né? Então ele vai falar assim, será que é só a vacina? Né? E aí ele discute inclusive que a Pecha Revolta da Vacina, o nome do qual fica conhecido o movimento aí que acontece no Rio de Janeiro em 1904, ele é justamente uma tentativa, né, de diminuir aquilo que aconteceu, porque se você vai pensar assim, bem, revolta já não é uma coisa muito legal, né? Aí é contra ser vacinado, nossa, mas o que aquele pessoal daquela época pensava? E ele vai falar assim que não, né? Que na verdade revolta da vacina é um nome que é dado pelas pessoas que foram as contrariadas, né? Pelos revoltosos, e aí ele vai explicar que a situação, o problema da revolta da vacina, ele é um buraco bem mais fundo de vários problemas sociais que o Rio de Janeiro passava. Bem, esse então aqui foi o nosso vídeo, né, dos livros de história que você consegue ler aí em um dia. Se caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí um comentário, tá? E também acessem depois os nossos links aí que a gente vai colocar caso você se interesse. Você pode comprar qualquer um desses livros aqui nossos pelos links aí, principalmente da Amazon. Vocês ajudam o canal e não gastam R$1 a mais com isso. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo do 10 Minutos de Rebu.